Enrosco diplomático. Governo reage a investidas de Israel na política brasileira. E assessor de Lula fala pela primeira vez em genocídio contra palestinos. The word genocide inevitably comes to mind. Americanos anunciam pausa de 4 horas em bombardeios em Gaza, mas hospital infantil e ambulâncias são atacados. Sem noção. A bravata do candidato de extrema-direita na Argentina sobre Lula. ¿Unirías con Lula de jefe de Estado, jefe de Estado? No. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Boa noite para você que nos assiste dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira, no YouTube. A gente tem muito assunto, claro, para falar aqui sobre a guerra, de Israel contra os civis palestinos e também a gente vai receber um convidado bastante especial aqui. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o jornalista João Paulo Charlot, que é escritor, também jornalista, trabalhou no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, enfim, currículo muito extenso. E a gente vai falar também a respeito dos brasileiros que estão aguardando para sair ali por Rafah, sair da faixa de Gaza, se eles devem ou não deixar amanhã a cidade. Isso a gente deve trazer aqui ao longo do programa, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Boa noite, Chico Sá, boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi, boa noite, Gostinho de vocês hoje. Boa noite, todo mundo. Tamo junto nessa. Vamos nessa. E vamos falar de guerra, né? Claro. Falar de guerra, não tem jeito. Infelizmente, Chico. Pois é, mas eu quero começar falando da Kristallnacht, a Noite dos Cristais, que aconteceu no 9 de novembro, como hoje, em 1938. A Noite dos Cristais foi um ataque dos nazistas em toda a Alemanha e toda a Áustria contra o povo judeu. As casas eram invadidas, os símbolos eram destruídos, os bens dessas pessoas eram destruídos, batiam nos judeus. Isso aconteceu. Quebraram as vitrines de todas as lojas, por isso passou a se chamar Noite dos Cristais. Destruíram sinagogas, comércio, e o governo do premier Adolf Hitler proibiu os bombeiros e a polícia de entrar em ação para defender os judeus. Alguns morreram nesse episódio, outros foram mandados para campos de concentração. Vários foram torturados. Eu quero lembrar, porque hoje nós estamos fazendo, a gente lembra 85 anos dessa noite trágica, Noite dos Cristais e Noite da Escuridão, que depois também muitas pessoas passaram a chamar esse tipo de ataque de pogrom. Eu estou dizendo isso para lembrar a todos que a civilização nos ensina a combater a barbárie. A civilização nos ensina que temos que tomar posição como seres humanos contra toda e qualquer violência, injustiça cometida contra as pessoas, especialmente e de maneira mais séria contra as pessoas por questões religiosas ou étnicas. É por isso que a gente lembra a Noite dos Cristais e reafirmamos a nossa defesa ao direito de defesa do povo judeu. Estranhamente, esses atos são atos nazistas, mas com a mesma característica, o senhor Benjamin Netanyahu move um pogrom contra o povo palestino na faixa de Gaza. Olha, definição de pogrom: perseguição deliberada com violência
contra grupo étnico ou religioso, com destruição simultânea de seu ambiente, casas, negócios e templos religiosos. Isso, a destruição coletiva de casas, de bens, de tudo, e bombas em cima das pessoas, inclusive criminosamente bombas de fósforo, e bombas como a que caiu hoje sobre ambulâncias e sobre hospitais, crimes de guerra, estão sendo cometidos pelo senhor Benjamin Netanyahu contra um povo, por perseguição também, por vingança contra os atos terroristas do Hamas, mas como perseguição a esse povo, que já vem morrendo há muito tempo. Nos últimos 16 anos, eu vi um levantamento hoje, na Cisjordânia e faixa de Gaza, foram mortos cerca de 30 mil palestinos, a granel, devagar, por etapas. Agora, 10 mil de uma vez. É contra isso que a gente se levanta, como voz civilizada, contra a barbárie. E nos juntamos a árabes, a muçulmanos e a judeus. Judeus que não concordam, que não aceitam esse tipo de violência promovida por uma pessoa, por um Estado em perseguição. Eu quero lembrar que ontem, de manhã, na sua habitual irresponsabilidade, e como cavaleiro da morte, que é a triste figura inelegível de Jair Bolsonaro, insinuou que o governo brasileiro tem ligações com o Hamas, que o PT, o Lula, são amigos do Hamas. Insinuou isso. Pois bem, à tarde, o embaixador de Israel, o senhor Daniel Zonshine, vai à Câmara dos Deputados, vai ao Congresso Nacional, é esse cidadão aqui, e leva a seu lado Jair Bolsonaro, o cavaleiro da morte. Então, os dois, depois de Bolsonaro ter dito isso, ele leva o Bolsonaro e se mete numa questão política brasileira, interna, numa questão política. Porque esse senhor Jair Bolsonaro está sendo investigado por atos criminosos durante a pandemia e por tentativa de golpe de Estado. O senhor embaixador, na sua insensatez, ao invés de procurar a representação Itamaraty, a representação diplomática do Brasil, ou o governo brasileiro, para conversar sobre assuntos graves, como, por exemplo, os reféns brasileiros que estão nas mãos, 34 de Netanyahu, estão dizendo que podem ser soltos até amanhã, esperamos que sim. Não, ele se reúne com Jair Bolsonaro e transforma isso aí num picadeiro de campanha política, de um cara que já não tem nada para dizer ao Brasil. Nada. Jair Bolsonaro não tem proposta nenhuma. Jair Bolsonaro tenta se manter no noticiário e parece que conseguiu, está sendo investigado por golpe de Estado, mas parece que consegue se manter graças a esse embaixador que, de manhã, disse ontem, numa entrevista, que quem pedia a saída dos brasileiros era o Hamas, o Egito, e não era Israel. Israel estava negociando. Hoje ele já voltou atrás. Era mentira o que dizia o senhor Daniel Zonshine, ou Zonshine, mas acho que é Zonshine, né? Aí, Estado de Israel não possui interesse algum. Mente este embaixador e se mete em encrencas que não deveria se meter, inclusive de política brasileira. Poderia o governo brasileiro, inclusive, declará-lo persona não grata e mandá-lo embora do Brasil, simplesmente, porque prejudica a vida dos brasileiros. Mas, numa certa sabedoria política, na sua sabedoria política, o governo brasileiro espera a poeira baixar para ver o que vai fazer. E ele já volta atrás, diz que não. Agora ele diz que não é. Não é nem o Hamas, nem o Egito, são negociações de Israel. Quer dizer, confessa que é Israel que está mantendo prisioneiros, reféns, expostos a risco de morrer, 34 brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. Uma manifestação política indevida, desastrosa desse senhor. Ao mesmo tempo em que ele fazia
esta apresentação, esse comício aí com o Bolsonaro, só falta agora aparecer numa motociata, né? O deputado Brunini, aquele que também não tem nada para dizer, a não ser provocar tumultos na Câmara dos Deputados, esse aí parece o Shrek, né? Esse aí, que faz símbolos supremacistas, nós já flagramos isso, criava confusão, atacando representantes da Palestina que estavam se manifestando dentro de uma sala de comissões da Câmara dos Deputados. E ele fazendo provocações, provocando briga. Esse embaixador, esse mesmo que a gente viu aí, né, disse que o Hezbollah tem apoiadores no Brasil, tem apoio no Brasil, mas não diz quem são. É um boquiroto irresponsável, que é o embaixador de Israel, o embaixador de Netanyahu no Brasil. É esse senhor. Mente e provoca. E mostra a sua ligação com Jair Bolsonaro. Olha que curioso. Ao mesmo tempo em que ele fazia isso, este senhor, Benjamin Netanyahu, postava no Twitter, ele é amigo de Bolsonaro, postava no Twitter que um elogio, inclusive, à Polícia Federal Brasileira, dizendo que junto com o Mossad, com a Polícia Secreta de Israel, que a Polícia Federal, trabalhando em conjunto com o Mossad, né, foi traduzido aqui, ó, primeiro-ministro de Israel, os serviços de segurança brasileiros, juntamente com o Mossad, mentira, senhor Netanyahu, o serviço de segurança não foi juntamente, o Mossad informou, quem agiu foi a Polícia Federal investigando. E os seus parceiros na comunidade de segurança israelita, mentira, juntamente com outras agências, volta ali, juntamente com outras agências de segurança internacionais, talvez sugerindo que a CIA está metida nisso, frustraram um ataque terrorista no Brasil planejado pela organização terrorista Hezbollah. O Brasil não disse, em momento algum, nunca o Brasil disse que isso é uma ação terrorista do Hezbollah. É possível? Sim, é possível. Mas o ministro Flávio Dino disse que aguarda a conclusão das investigações para realizar um ataque a alvos israelenses e judeus no Brasil. E depois, vamos mudar? Depois ele insinua, né, que por trás do Hezbollah, insinua não, que é um ataque do Hezbollah, por trás disso está o Irã, né, sugerindo, instigando um confronto, uma indisposição do Brasil com o Irã. Não está confirmado que é o Hezbollah, pode ser alguém ligado ao Hezbollah, com alguma ligação, isso a Polícia Federal Brasileira descobre. Muito melhor do que o Mossad, que não sabe o que acontece debaixo da barba dele. O Mossad não sabe, e o outro serviço de segurança interno de Israel não sabia que o Hamas estava preparando um ataque a alvos judeus, como a festa rave e aos acampamentos, os kibbutz. Mas, no Brasil, a milhares de quilômetros, ele fareja e vem e diz, foi o Hezbollah. E o Brasil está trabalhando com a gente, está trabalhando contra o Hezbollah e contra o Irã. Claro, o Irã acaba de integrar também o BRICS. Isso deve incomodar bastante aos interesses de Israel e dos Estados Unidos, né? Os franceses gostam de uma certa confusão quando você não descobre, chercher la femme, procura a mulher, né? Mas aqui é o follow the money, procura os interesses econômicos que estão por trás disso tudo, né? Eles estão muito assustados e queriam que o Brasil estivesse realmente metido nessa guerra ao lado deles. E não está. O Brasil permanece na sua posição de reconhecer o que é terrorismo, quando a ONU diz que é terrorismo, e lutar pela paz entre os povos e cuidar da convivência harmônica entre vários povos aqui dentro do país, coisa que parece que esse cidadão, esse agente provocador de Israel no Brasil, o senhor embaixador Daniel Zonshine, não quer. Parece que ele não gosta dessa convivência harmônica. A gente combate aqui toda forma de nazismo, venha de onde vier. Todo comportamento nazistoide, seja aquele dos seguidores de Adolf Hitler, ainda tem seguidores dele no Brasil, seja
o comportamento nazistoide de Netanyahu ou qualquer outro ditador de plantão. Este homem, Benjamin Netanyahu, acaba sendo um dos maiores agentes do antissemitismo no mundo. Esse homem está despertando uma ira de pessoas menos informadas contra os judeus, como se os judeus fossem todos responsáveis pela insensatez de suas ações. Combatemos também o antissemitismo, mas não podemos concordar que se faça isso em nome de nada. Os judeus civilizados não aceitam as ações de um genocida. Aliás, é de genocídio que o embaixador Celso Amorim, agora assessor especial da presidência, falou hoje em Paris. Genocídio. É pogrom o que estão fazendo com os palestinos na faixa de Gaza. E com os brasileiros que estão presos pelo governo de Netanyahu. Estão presos por Israel. É isso. É isso. Bem, Chico. Vamos dar boa noite para o nosso convidado, João Paulo Charlot, que é jornalista. Boa noite, Charlot. Escritor. Eu falei que eu ia dar o currículo completo. Autor do livro. Só um detalhe Sem técnico, ele está Estrangeiro. alegando aqui que tem uma emissora de rádio tocando no ouvido. E não é o dele. jogo do Santos, cara. Ah, Não é o jogo do deve Santos. ter Não, uma não é. interferenciazinha Não é o que é aí. o hino do Santos? Não é o jogo. Não, porque esse aqui é Santista Roxo. Eu me rebelei aqui, tirei. Mas não tem problema, pode se rebelar, tá? Boa, a nossa produção não tranquilo, vai ficar querido. chateada, não. Eles conversam com a gente. Autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da História. Como eu disse, trabalhou também no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e está escrevendo uma série de textos também, né, Charlot, didáticos sobre direito de guerra para tentar ajudar a esclarecer tudo o que está acontecendo num momento tão sombrio como esse que a gente está testemunhando. Eu quero começar a conversa contigo já falando dessa notícia sobre o Egito ter reaberto a fronteira no posto de Rafah, né, mas não divulgou ainda a 7ª lista de estrangeiros autorizados a deixar o território. Os 34 brasileiros ainda estão aguardando na fronteira. A gente tem, inclusive, a informação de que pode ser que eles saiam amanhã. A gente está aguardando a confirmação oficial do Itamaraty. O G1 disse que equipes da Embaixada do Brasil no Egito viajam ainda hoje para Gaza para resgatar os brasileiros. Quero perguntar o que pode ter motivado, porque inclusive a extrema-direita, a gente está vendo aqui a movimentação, enquanto o programa começa, já tem uma movimentação aqui da extrema-direita, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, querendo se apropriar dessa saída, né, desse evento diplomático, como se ele tivesse... Fui eu que liberei isso aí, tá ok? Exato, liberado e dialogado, né, para negociar essa saída dos brasileiros. Então, quero te ouvir a respeito disso. Bom, primeiro, boa noite para o Chico. Boa noite, Alô. Chico com CH, Chico com X. Ó, Acho que tem dois problemas aí nesse assunto. Primeiro tem a ver com o Egito, segundo tem a ver com Israel, né? Então, geograficamente, Gaza é uma região que está com essa saída que dá para o Egito, mas ela tem uma situação geográfica e política de ocupação israelense. Não tem autonomia, soberania sobre seu próprio território. Então, a gente tem ali dois atores que, na verdade, têm poder de autorizar ou desautorizar o que acontece. pode jogar o ponto para trás, se não é autorizado aí pela... Está tocando rádio. Obrigado. Boa. Então, assim, teoricamente, a gente... Quem manda em Gaza é Israel. Israel é uma potência de ocupação, é o termo jurídico. Ela realmente, como ela tem controle sobre fronteiras físicas, sobre fronteira marítima, espaço aéreo, entrada e saída de tudo e de pessoas, inclusive, ela tem, dentro do direito, obrigações do que se chama potência de ocupação, inclusive obrigações de prover serviços básicos para a população que vive ali, porque não existe uma autonomia tal que permita que a própria população ou seu governo, caso quem foi eleito ali, que é o Hamas, execute essa função. Então, é uma potência de ocupação. Então, acho que os brasileiros que estão presos, eles têm esses dois problemas. A negociação com o Egito, porque as pessoas passariam para o lado do Egito, Sim. e a negociação com Israel, porque é a potência de ocupação. Do ponto de vista do Egito, eu acho que a preocupação é securitária. O Hamas é um grupo armado organizado, que tem conexões com a Irmandade Muçulmana, que é um outro grupo político que age dentro do Egito. E o governo de turno no Egito, que não é um governo democrático dentro dos nossos padrões, é um governo com alta preocupação securitária, que quer evitar que, nessa passagem de pessoas para o Egito,
pessoas do Hamas passem junto e passem a desestabilizar a política interna do Egito. Essa é a preocupação do ponto de vista do Egito. E do ponto de vista de Israel, a gente falava antes da preocupação também securitária, que seria de que membros do Hamas que estão sofrendo essa perseguição durante esse conflito se aproveitassem da passagem fronteiriça para sair de Gaza, para se evadir do conflito. Mas a gente começa a ver agora, com essas últimas notícias, que tem também aspectos políticos mais intrincados relacionados. O Brasil assume posições, a diplomacia brasileira assume posições frequentemente contrárias aos interesses de Israel. Eu localizei meio sem querer, tropecei num texto meu de 2014 na Folha, onde o Brasil chamava a atenção de Israel para a importância de que as ações militares fossem proporcionais e a diplomacia israelense reclamando disso. Então, as posições não são totalmente afinadas, nem quando o governo não é de extrema-direita. Tem posições de princípio em relação à forma de conduzir o conflito que opõem os dois países. Não de maneira frontal e irreconciliável, mas são arestas. O Brasil não endossa. Essas coisas pesam, né? Então, eu acho que os diplomatas que estão na região, conversei com algumas pessoas que têm um envolvimento até importante na questão, não desaprovam essa minha avaliação. É óbvio que os diplomatas não dizem é isso aí e tal, mas vai por aí. Quer dizer, são negociações com o Egito e são negociações com Israel que tem que acontecer em paralelo e funcionar para que a saída aconteça. Só uma questão. No caso do Egito, já passaram por ali centenas de pessoas que foram liberadas. Mas outras tantas não. Outras tantas não. Não é só o Brasil. Mas o Brasil, então, 34. O número reduzido. O número reduzido está mantido ali. Quer dizer, não vai... Você pode passar 34, você pode passar um por um. E eles têm os nomes. Não vai passar nenhum terrorista ali. E eu tive informação de diplomata brasileiro na região de que o Egito não tem nenhum problema, até porque os brasileiros não permanecerão ali. Eles vão atravessar para entrar no avião e vir embora. Quem está retendo os brasileiros na faixa de Gaza é mais Israel. É Israel. É Israel, né? E os retém como reféns. Como reféns. Refém é um termo que aí a gente começa a usar termos que têm implicação jurídica, né? Então é prisioneiro. Não, eu acho que a situação é essa que eu descrevi, uma potência de ocupação que exerce controle total. E junto com isso vem tudo. A entrada de remédio que não entra, uma violação de direito humanitário, a questão da saída de pessoas que são civis. Acho que é importante, talvez, nisso tudo, além da rusga particular que possa haver entre os governos de Israel e do Brasil, e eu concordo contigo, o problema é mais com Israel, que não tem um controle físico da fronteira ali com homens no local, mas vê as listas e opina sobre... Opina é mais do que opina, né? Mas, assim, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente afasta um pouquinho o olhar e pensa na situação dos civis, seja qual for a nacionalidade, a gente vai encontrar aí mais uma violação. Quer dizer, seja quem for, essas pessoas que não conseguem sair por essa passagem com o Egito são pessoas que estão tendo o seu direito violado, basicamente porque são civis não estão envolvidos em conflito nenhum, não são combatentes, não tem nada a ver com a guerra, e, portanto, não podem ser penalizados de forma alguma. Charlot, isso já é uma violação. Eu não sei que Estão nome... sob risco, né? Estão correndo risco de vida. Charlot, eu não sei que nome você daria para isso, mas eu tenho 34 pessoas do meu país que estão retidas naquele território, sem água, sem comida, sem medicamentos, ameaçados, torturados psicologicamente por bombas que despencam, por ameaça de morte, que já perderam os seus bens todos, né, e que podem morrer a qualquer momento. Eu chamo de refém. Alguma coisa, algum tipo de mensagem, o governo de Israel Netanyahu está passando para o Brasil, para o governo brasileiro. Algum tipo de coisa eles querem, porque 34 pessoas, libera, deixa passar. Eu tive informação de diplomata brasileiro que o Egito não está nem aí. O Egito os aceita de braços abertos. Agora, se você quiser chamar de prisioneiro, eu chamo de refém, qualquer coisa, velho, qualquer coisa. Né? O que não são pessoas livres, não são. E estão sob domínio de quem? Da vontade de um tirano que é o Benjamin Netanyahu. É uma forma de ver, eu acho que mais amplamente... Você tem algum nome para isso? Estão retidos por uma autoridade que é uma potência de ocupação que está cometendo violações ao direito internacional humanitário. Comete crime de guerra. As violações, então, aí eu ia. Se as violações são graves, reiteradas, extensivas, enfim, se elas preenchem alguns critérios usados pelos tribunais que julgam esse tipo de coisa, podem ser chamadas de crimes de guerra. Embora a gente vulgarmente fale o tempo todo crimes de guerra, porque são crimes que acontecem na guerra, mas também é um tipo jurídico. Então, assim, quando a gente entra a analisar, a gente, claro, tem as nossas percepções, são baseadas no que a gente sente, observa, né? Agora, tentar agregar um pouco de como é que funcionaria isso se um dia fosse levado a um tribunal, né?
Então, quando você diz reféns, tem uma implicação, né? Extermínio, sequestro, tudo isso é um tipo penal. Para cada coisa tem um... A gente viu aí o julgamento do 8 de janeiro, né? É vandalismo, é golpe, é não sei o quê. Tipificado Você imagina... em várias... Então, assim, cada palavra tem um peso, né? Eu quero acreditar, talvez seja um pouco otimismo da minha parte, que é um problema que vai se resolver em curto tempo e essas 34 pessoas vão sair em breve. Porque, realmente, como você disse, não são pessoas de valor especial. Acontece se esses brasileiros forem atingidos por bomba e morrerem antes de sair? Olha, primeiro eu dizer que eu acho que, do ponto de vista estratégico, assim, nada indica, não é uma região que está sendo bombardeada. Nada indica, né? Que 10 mil palestinos sejam assassinados ali, como estão sendo civis. Não indica, né? Porque aí são regiões que estão sendo bombardeadas. Ser, né? Eu acho que Israel não vai bombardear a fronteira com o Egito e arriscar ter problema com um Estado. Mas, né? Bombardeou Khan Yunis, onde estão os brasileiros? Bombardeou do lado. Bombardeia, sabe onde bombardeia? O que eu tenho dito sobre Israel, sabe, escolhe, decide e o faz. E bombardear a ambulância, o que é isso? Então, respondendo à primeira pergunta, comandantes militares são graduados e pós-graduados em fazer isso que nós estamos vendo. Nada é feito de maneira supressiva ou descontrolada. Então, escolhem onde estão bombardeando e devem ser responsabilizados por essas decisões. Escolhe hospital, né? Escolhe ambulância. Escolhe ambulância. Então, assim, eu não acho que essas famílias brasileiras estejam sob risco de bombardeio agora. Eu acho importante dizer porque, eventualmente, tem familiares assistindo. Então, assim, não acho que seja essa a situação. Embora, claro, estão num conflito e sujeitos a todo tipo de... Eu não sei se a gente dizer para eles que estão lá vendo bomba cair, eu não acho que você está correndo risco, você não leva nenhuma tranquilidade para eles. E não acho que tira esses brasileiros corre muitos riscos. Eu acho que o de bombardeio, não. Em relação à segunda pergunta que você fez, hospitais e ambulâncias, podem ser graves violações de direito humanitário, né? E pode não ser. Eu acho que é. Agora, você vê como a discussão é complicada. Por que não? As ambulâncias não, os locais que são sanitários, né, de saúde. Pode ser ambulância, pode ser hospital, pode ser pessoal médico. Trabalhou com a Cruz Vermelha. Trabalhei 7 anos. Então, essas unidades hospitalares, sejam veículos, sejam locais, para você ter uma ideia, foi a primeira vez que o mundo se reuniu para fazer uma lei sobre a guerra, isso no século XIX. A primeira decisão que foi tomada é de que os combatentes que participavam do conflito, uma vez que fossem feridos ou que estivessem enfermos, mas estivessem fora de combate, deveriam ser socorridos por unidades sanitárias. E essas pessoas imediatamente ficavam fora de combate, não se tornavam mais alvos legítimos, não podiam ser atacadas. Porque a lógica aí existem forças em conflito, elas têm objetivos militares, mas uma pessoa que está no último estágio de fragilidade, que está enferma, que está amputada, que está doente, que está... Né? Não tem porquê, é um sadismo, é uma desumanidade você exterminar essa pessoa. É uma imagem clássica até dos filmes de guerra, né? Parece muito, né? Era retirado ali, ele está fora do combate. A ideia é essa. Então, e aí se adotou um símbolo visível, que é uma cruz vermelha, que era fácil de confeccionar no campo de batalha no século XIX, era visível e ali então era um lugar protegido, fosse um veículo, fosse um hospital. Tudo. Lá é a Lua, né? E aí depois se ampliou para a Lua e alguns outros, que eu acho que não vale a pena esmiuçar demais, mas tem alguns outros emblemas. Agora, nota no que eu estou dizendo um detalhe interessante. Esses serviços sanitários eram feitos para socorrer combatentes. Então, o fato de que uma ambulância em Gaza esteja transportando um combatente do Hamas não é em si uma violação dessa regra. Então, quando você eu ataquei a ambulância porque tinha gente do Hamas. Bom, mas tem que ver que gente. Se foi uma pessoa ferida e enferma do Hamas, ela está protegida por esse princípio. Essas ambulâncias e esses hospitais são feitos para isso. Não é uma norma? Uma norma. Que, independente de quem estiver dentro de uma ambulância com marca da Cruz Vermelha, você não bombardeia? Não. Então, aí a gente vai para as possíveis exceções. Em que caso uma ambulância poderia, em tese, ser atacada? Vamos supor que lotassem uma ambulância de explosivos e dirigissem ela contra um alvo civil, por exemplo. E você tem uma unidade militar, um helicóptero, alguém que tem essa informação e que acredita que essa ambulância vai ser lançada contra uma escola carregada de explosivos. E justamente não foi, né, Shalom, o que aconteceu, por exemplo, hoje. O Al Jazeera noticiou que o hospital Al-Nasser para crianças teve a entrada bombardeada também, parou de funcionar. O que chama a atenção também é que um hospital infantil, e justamente uma das marcas mais importantes dessa guerra é a morte de crianças, né? E é o relato de ambulâncias, que é o que a gente está conversando aqui. Inclusive, você escreveu um artigo na Folha de São Paulo, né? Que é o ambulância não pode ser atacada mesmo que leve combatentes, que é justamente o que você está explicando aqui para a gente.
E aí eu queria te perguntar, além desses casos da ambulância, que a gente pode discutir aqui se é um crime de guerra, também fósforo branco, que Israel está sendo também acusado, né, e há denúncias de que está usando contra a população palestina, enfim, uma série de crimes, né, que podem ser apontados como crime de guerra. E aí eu te pergunto sobre a lentidão de julgamento desses crimes de guerra, que normalmente são levados para o Tribunal Penal Internacional e muitos países não são signatários. Qual você acredita que vai ser o destino, mais uma vez a gente falando da lentidão da diplomacia, ou nesse caso do TPI, em relação à urgência humanitária do que está acontecendo, né? Esse é o grande problema e a grande angústia, porque a perspectiva de julgamento de crimes de guerra é muito reduzida, sobretudo quando envolve países poderosos, como é o caso de Israel, Estados Unidos, Rússia. Quanto mais poderoso o país, mais improvável que haja julgamento. Se a gente pega uma instância como o Tribunal Penal Internacional, eu acho que ainda é assim a proporção. A maior parte dos condenados são pessoas de países do continente africano. Então, uma justiça que funciona muito rápido, muito bem para países que são pouco... O Tribunal Penal Internacional não alcança certos países. Ele alcança, são assuntos intrincados, porque assim, vamos lá, a primeira possibilidade de julgar é do próprio país. E existem casos dentro de Israel de militares condenados por atirar em civis, por exemplo, mas são casos pequenos, né? Pessoas de baixa patente, pouca importância. As grandes condenações contra comandantes militares e políticos, isso é mais raro. Mas, em primeiro lugar, seria um Alexandre de Moraes lá em Israel que dissesse, olha, nós somos um país civilizado, isso que foi feito está errado, vamos... E aí pode julgar e condenar, um tribunal militar e coisa assim, é improvável. Aí depois há outras instâncias internacionais. Uma possibilidade seria, por exemplo, também não vai acontecer, o Conselho de Segurança criar um tribunal para julgar crimes em Gaza. Como aconteceu, por exemplo, em Ruanda, onde houve o genocídio. Esses são os tribunais ad hoc. Mas é sempre, né? Porque você precisa colher provas e investigar. Um tribunal ad hoc, essa é outra possibilidade. Depende do Conselho de Segurança, a gente sabe que o Conselho de Segurança é travado. A outra possibilidade seria o Tribunal Penal Internacional, e aí eu entro no que você está dizendo. Em princípio, só os países que ratificaram um documento que se chama Estatuto de Roma é que aceitam a jurisdição desse tribunal. Israel não assinou, então não aceita. Então aí a gente vai para outros casos. Qual é? É que a Palestina, que embora não seja um Estado pleno para todos e tal, mas exerce funções de Estado em várias instâncias, e o Tribunal Penal Internacional é um deles, então a Palestina, enquanto Estado, ratificou e aceita a jurisdição do tribunal. Então aí a gente tem uma possibilidade de que crimes cometidos na Palestina sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional, mesmo que sejam cidadãos israelenses de um país que não ratificou. E existem outras possibilidades, por exemplo, um comandante militar ou uma autoridade política israelense viaja a um país que é signatário, por exemplo, o Brasil. Caso do Putin. Exato. E aí se decide capturar essa pessoa e trasladar ela para cumprir pena, porque existe uma condenação, precisa existir uma condenação, né? Existe uma condenação contra ela. Do Putin em Israel ainda não, mas tem uma investigação aberta já há algum tempo. Então, essas são as possibilidades. O Estado de Israel, né, nesse caso. Esse Tribunal Penal Internacional julga pessoas, não julga estados. Né? São pessoas. Netanyahu. Isso. Bom, aí se estabelece a cadeia de comando e vê de onde partiu, né? Pode ser ele, pode ser um monte de gente. Agora, e tem uma última coisa que pouca gente lembra, que é o caso do Pinochet em Londres, que não era Tribunal Penal Internacional, mas existe uma ideia de jurisdição universal, que é uma ideia segundo a qual alguns crimes são tão graves e atentam contra a ideia de humanidade... O juiz Garzón. O Baltasar Garzón, espanhol. Pois é, um espanhol. E ele estava em Londres. Como é que esse juiz alcançou em Londres? Então, ali existia tortura e morte de cidadãos espanhóis pela ditadura chilena. Mas ele trouxe também essa ideia de jurisdição universal. Significa que alguns crimes, por serem tão graves contra a humanidade, podem ser alvo de processo de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Agora, claro, se obtém uma condenação, depois você vai para a fase de captura, que é mais difícil. Mas o que acontece? Esses líderes políticos e militares vão tendo sua circulação restringida no mundo e ficam com uma condenação nas costas. É suficiente para fazer justiça a essas milhares de mortes? Óbvio que não, nenhuma vida se recupera. Mas é dessa forma que o direito avança. Se a gente pensar que até a Segunda Guerra as convenções sequer existiam, não existia Tribunal Penal Internacional, as pessoas faziam tapetes de bomba, jogaram bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, aplainaram Dresden, bombardearam Londres, tudo cidade civil, né? Bombas, tapetes de B-52. Pois é. Então eu acho que a gente evoluiu. É o suficiente? Não. Existe impunidade? Sim. Agora, o paralelo que eu sempre faço é o seguinte, não é porque as pessoas violam as leis de trânsito que a melhor ideia seja dizer, então vamos abolir a lei de trânsito. Existe lei, existe violação, existe guarda de trânsito, pega alguma coisa, outra não pega. Qual que seria a alternativa? Seria uma espécie de tribunal e de polícia mundial. Eu não acho uma boa ideia.
Uma polícia mundial que fosse atrás de quem a justiça mundial considera culpado. Aí a justiça mundial será a justiça dos mais poderosos. Eu acho que a gente ia repetir o problema de outra forma. O que você julga que chegaria mais perto de crime de guerra cometido por Israel até agora? Acho que o principal é a morte de civis. Isso é o mais evidente e a coisa mais importante. Quer dizer, a quantidade de pessoas que não têm envolvimento nenhum com o conflito, que não pediram para nascer ali, que não pediram para estar ali e que não têm para onde ir. Estão ali, são bombardeadas. Estão ali restritos àquele território por muros, né? Exato. Esse é o crime mais grave. Essas são as pessoas mais importantes no conflito. São os civis, mulheres, crianças, idosos, homens que não participam do conflito, pessoas que não pegam em armas, que não estão interessadas no que está acontecendo. Pessoas como nós, não estão engajadas no conflito. Não promoveram a guerra. Essa é a grande maioria. É que a gente fala bastante dos beligerantes, do Hamas, do Exército de Israel. Mas são pessoas normais que estão sendo bombardeadas, estão sendo privadas de acesso a hospital e ambulância, remédio. Você imagina toda sorte de coisa que acontece sem eletricidade, sem comunicação, sem água. Tudo isso não é para acontecer, é óbvio que tudo isso está além do... O que Israel faz é tratar de colocar isso como um dano colateral. Então, diz assim, bom, Hamas coloca suas unidades em locais com civis, colocam suas armas e munições em locais protegidos e não deixam outra alternativa. E aí Esse é o onde argumento. entra a figura da direito à defesa? Nessa... O direito de defesa, eu acho que é anterior que, assim, se Israel teria ou não o direito de revidar. Eu acho que isso, eu não tenho dúvida de que sim. Teve seu território invadido e teve pessoas civis mortos, o que também é um crime de guerra, também é uma aberração. Agora, a questão é como se dá essa reação. Porque ela pode ser uma reação dentro da legalidade, que seria qual? Matar combatentes do Hamas que estão engajados no conflito. Um atira no outro, você mata. Vamos lá, vamos pegar até o último membro do Hamas. E pode ser uma resposta ilegal, né? Sim. Que é essa exacerbação em cima de uma população. Parece que lá é o seguinte, eu mato todo mundo, porque o Hamas está no meio de todo mundo, então sai o Hamas também. Então, feito dessa forma, é uma violação, pode ser um crime de guerra. Quer dizer, algumas pessoas acharam uma expressão que eu achei interessante, já não é o dano colateral, é o alvo colateral. Né? Isso não pode. Se isso acontece, isso é uma violação, isso pode ser um crime de guerra. Agora, o que adianta dizer, né? Nós aqui sentados? Importante que haja investigação independente e que haja responsabilização. Esse efetivamente seria um avanço. Né? Então, o fato da Procuradoria, do Tribunal Penal Internacional ter aberto uma investigação algum tempo atrás, e que vai incluir tudo o que acontece aí, para a gente um pouco mais otimista como eu, abre uma possibilidade de que a gente aumente o custo para quem viola. Né? Dizer, olha, se fizer, pode acontecer. A gente viu Iugoslávia, teve gente condenada. O Ruanda foi um caso em que se fez tribunal internacional para julgar, mas, claro, é incipiente, são figuras secundárias, às vezes. A gente ainda tem essa lei do mais forte prevalecendo, né? Isso em relação ao Hamas também. Hamas matou civis israelenses, cruzou a fronteira, foi atrás dessas pessoas, matou. Isso tudo é crime de guerra também. Ou, eventualmente, se esconde de fato em hospitais e ambulâncias, também é crime de guerra. Assim, não tem que procurar heróis onde as pessoas estão se matando. Provavelmente está todo mundo enlouquecido. Acho que um lado para se assumir é o lado dos civis e da lei. Porque é uma loucura isso que acontece. Quer dizer, você realmente cruzar a fronteira, ir na casa das pessoas e metralhar elas, ou coisa pior, é óbvio que isso é um crime de guerra. Que se matem entre combatentes. Quer dizer, se fosse o Hamas atacando uma unidade militar israelense, isso não é um crime de guerra. O direito da guerra é macabro. Ele permite matar. Só que você só pode matar combatentes que estão engajados no conflito. Se é um civil, não pode, que foi o que o Hamas fez, é o que Israel está fazendo. Se é uma ambulância, em princípio, não pode, a menos, a gente deu aqui um exemplo bem extremo, né? Então, existem normas. Essas normas não proíbem o conflito. Essa que é a questão que surpreende as pessoas. Não é uma lei pacifista, é uma lei realista. As pessoas estão se matando. Como é que a gente preserva alguma humanidade? Ela não acaba com a guerra, né? É outra... Agora, o que a gente está assistindo... Coloca regras na guerra. É exatamente isso. O que a gente está assistindo, pode não gostar do termo, hoje o embaixador Celso Amorim usou, né? Parece genocídio. Porque você está tentando exterminar todo aquele povo que mora em Gaza, ou pelo menos destruir tudo que eles têm. Eu falei, é um pogrom, na definição de pogrom seria um pogrom. Você destrói, tortura as pessoas e destrói tudo deles. E, de certa maneira, já preparando para retirá-los dali. Né? Porque, não, depois que a gente fizer a limpeza do Hamas, Israel diria, né? Vocês podem voltar a ocupar, não tem nem o que ocupar mais. Israel está tomando o governo. Eu falo Israel, atenção, para ficar claro, não estou falando judeus, não. Estou falando essas forças de extrema-direita de Israel, chefiadas por Netanyahu.
Vão tirar tudo ali, pode mandar 1 milhão, 2 milhões de pessoas para fora. Fala-se até em negociação com o Egito, para que receba essas pessoas lá em troca de apoio financeiro, apoio econômico. Isso é o quê? Como é que a gente entende isso em termos de direito internacional? Olha, para começar, existe uma promessa não cumprida de criar um Estado palestino, né? E é uma promessa, quer dizer, criou-se o Estado de Israel em 48, o Estado palestino nunca foi criado, por várias razões. Os israelenses gostam de citar o fato de que as próprias autoridades palestinas não aceitaram o que seria o desenho do Estado deles, porque queriam uma proposta maximalista que não se realizou. Por outro lado, a forma de ocupação israelense também inviabiliza a criação de Estados palestinos. Basta você imaginar um Estado com 2 territórios separados, em Gaza e na Cisjordânia, ou seja, para dizer o mínimo, é uma coisa... Imagina como os palestinos vão ocupar a Cisjordânia se ela está cheia de colônias judaicas. Né? O que eu acho que esse governo atual de Israel pode fazer é tornar realmente inviável a criação do Estado palestino. Isso é uma coisa, né, uma ação política para inviabilizar essa demanda. Eu acho que considerar que os palestinos seriam absorvidos por qualquer país da região, seja o Egito, seja a Síria, seja a Jordânia, qualquer um, não é verdade, assim, porque é tratar o mundo árabe ou muçulmano como uniforme, e não é óbvio, isso é um preconceito, né? Cada país ali tem sua realidade. Você diz, não, mas os palestinos podem ser acoplados aqui ou ali. Vamos tocá-los para tal território, depois toca para outro. Não é assim, né? Não é assim. Além do mais, é um povo, é uma nação. Pode não ser um Estado para alguns interlocutores, mas é uma nação. Tem uma cultura, tem uma língua, tem uma religião, tem um pertencimento geográfico. Tinha um território, né? Étnico, tinha um território, tudo isso. Então, não é uma situação única. Se a gente vê os curdos, também é uma situação ainda pior, porque no caso dos curdos é uma mancha geográfica que está dentro de outros países. Gaza e Cisjordânia ainda é uma terra sob ocupação, mas palestina, vamos dizer, né? Então, assim, a inviabilização do Estado palestino, eu acho que é um risco. Agora, o extermínio do povo palestino, não sei, é duro dizer, né? Mas assim, é que os paralelos para genocídio são muito característicos. Por exemplo, o Sri Lanka teve 10, 20 anos atrás um extermínio. E aí eu estava no Estadão na época e acompanhei. Aí realmente você vê que é uma ideia de exterminar para não sobrar ninguém. São coisas assim, eles emparedaram numa praia e foram matando e bombardeando numa cabeça de praia até não sobrar ninguém. Isso é um genocídio, ponto final. Agora, tem situações outras em que você pode ter uma parte acusando de genocídio, outra se defendendo, o tribunal vai dizer daqui a 10, 20 anos, Chico, a gente vai trocar um WhatsApp dizendo, olha lá, decidiram que foi, decidiram que não foi. São elementos, ou mesmo no caso do Bolsonaro, né? Moveram ação contra o Bolsonaro por genocídio. Será que ele quis exterminar uma população? Eu acho que essas são novas tentativas de trabalhar com o conceito do genocídio, mais contemporâneas, que certamente são mais elásticas do que eram quando o termo foi criado. Sim. Porque era realmente, eu lembro, quando eu trabalhei na Coisa Velha... Organizar um povo, né? Não, e tinha, assim, inseminação forçada de mulheres para mudar a demografia. Esterilização forçada para acabar com uma raça. Então, você tem uma confluência de coisas que são muito específicas. Por exemplo, na Guerra do Paraguai, né, que foi acabar com todos os homens de um país. Então, essas são políticas dirigidas à esterilização e eliminação de raças, né? Aqui, eu não sei, eu não sou advogado, né? Não tenho que ficar dizendo, genocídio não é, mas assim, aqui eu vejo outras coisas. Eu vejo bombardeio indiscriminado da população civil, deslocamento forçado de populações, a inviabilização da criação do Estado palestino. São outros elementos que são mais característicos. Se estivesse falando do Sri Lanka, eu diria, puta, aqui é um genocídio sem tirar nem pôr. O caso do Bolsonaro, por exemplo, eu sempre tenho muitos amigos, tenho amigos, inclusive, que moveram o processo. Eu digo, ou Venezuela, se diz. O Chaves tem acusação por genocídio. No caso Bolsonaro, talvez coubesse a questão dos Yanomamis. Né? Então, pois é, essa é a questão. Assim, meio, eu não queria ter que dizer isso, né? Porque é um pouco me esconder num lugar seguro. Um tribunal dirá, né? É isso, quer dizer, pessoas que trabalham com isso vão dizer foi ou não foi. A gente pode ter nossas opiniões, né? Agora, eu não quero que com dizer eu não sei se foi um genocídio, dizer que é menos grave, porque a gente está falando de ataque a crianças, hospital, destruição dessa magnitude, entendeu? E aquela marcha em retirada, né, permanente. Deslocamento forçado de populações. Porque aí é um uso malandro da lei da guerra, você vê só. Porque Israel teria a obrigação de alertar quando vai fazer um ataque militar a um lugar onde tem civis. Isso é um princípio de precaução.
Assim, então, vamos dizer, a gente está falando aqui um pouco de caso hipotético misturado com a realidade, né? Porque a gente não tem todas as informações. Mas vamos pegar um exemplo extremo e real. Israel localizou que todo o arsenal do Hamas está num lugar. Então ele considera aquele alvo militar definitivo para acabar com a guerra, para vencer a guerra. Ele considera que ele tem que atacar aquilo ali. Então ele deveria fazer, e tem civis, ele deveria fazer um alerta, dizer, olha, vai ser feito um bombardeio, precaução e tal. São casos ultra específicos que não estão acontecendo. Agora, eu acho que Israel está subvertendo esse conceito e falando, eu vou atacar aqui e ataca, eu vou atacar aqui e ataca, eu vou atacar... E vai movendo a população. Sim. E aí incorre num crime que é o deslocamento forçado de população. Então, assim, não é que são coisas feitas no susto, são coisas feitas para encontrar as brechas da lei. Quando o Netanyahu fala, a gente encontra isso. Ele usa o Netanyahu, por exemplo, está comparando esses bombardeios israelenses em Gaza ao que a Europa fez na Segunda Guerra. Ele é muito hábil nisso. Então, assim, não venham me dizer que eu estou cometendo crime de guerra porque vocês estavam fazendo isso ontem. Só tem um detalhe, outro dia eu notei no Twitter, foi bom, tudo bem, mas esses bombardeios na Europa foram em 45 e a Convenção de Genebra, que proíbe bombardeio de área civil, é de 49, ou seja, não existia a lei, a gente teoricamente avançou. Sim. E ele, de repente, quer regredir a um estádio civilizacional em que a gente sequer tinha uma regulação específica sobre o tema, né? O problema é que os tribunais vão dar o veredito depois da contagem dos mortos. Mas é sempre assim. Mas é lamentável. É sempre assim. Inclusive, fala de uma coisa histórica. Olha que curioso. É lamentável. A gente não tinha uma convenção sobre prisioneiros de guerra até 49. Imagina a quantidade de prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Não existia uma convenção sobre eles. A gente não tinha uma convenção sobre civis até 49. Normalmente, no direito, as leis chegam com atraso. Por quê? Porque elas são feitas sobre situações reais que aconteceram. Então, elas não conseguem remediar o que já passou. A esperança, Chico, é que elas pelo menos sirvam para a gente não repetir o mesmo crime. Agora, se não existe responsabilização, obviamente muita gente com razão vai se perguntar, então para quê? Eu digo, a gente já não está no mesmo lugar, é alguma coisa, mas não é suficiente. Esse direito trabalha com o conceito de insuficiência e de injustiça. Isso é importante, porque a coisa legal nem sempre é justa. E a gente como jornalista que se dispõe a falar a verdade, tem que dizer, não é justo. A gente tem que se indignar, né? Não é justo. E a gente precisa avançar muito nessa direção. Agora, eu sou do time que diz, esse direito é importante, ele tem que ser discutido, tem que ser apresentado, tem que ser respeitado. Ele não é suficiente, ele não é perfeito, mas esse é o caminho, é o único caminho para avançar. Porque achar que não vai mais ter guerra, já se achou e se errou. Porque em 45, Nações Unidas foram criadas dizendo a guerra está proibida, salvo, e aí fez 2 exceções. Todas as guerras do mundo estão nessas 2 exceções. Então, assim, tem desejos que são irreais. E tem outros que são realistas e, portanto, insuficientes. É nesse terreno que o direito da guerra está. João Paulo Chalot, muito obrigada, querido. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Você voltar com obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Prazer. Meu querido. A gente vai assistir agora um vídeo da Shahed Albana, que é aquela jovem de 18 anos, uma das brasileiras que está na faixa de Gaza. Vamos ver. Então, eu fiquei sabendo de que eles mantenham as notícias de que quando eles postam os nomes numa lista e postam ali. Aí fica todos os nomes com as nacionalidades que eles postam. E aí só depois que eles ficam chamando pelos nomes, né? Aí são as listas que eles postam. Igualzinhas as listas que a gente recebe pelo celular, né? Mas eles postam aqui. É mais um vídeo da Shahed, né, que é uma das jovens que está justamente entre esses mais de 30 brasileiros esperando no sul da faixa de Gaza para passar ali pela fronteira com o Egito. A gente espera que amanhã, né, Chico Sá? Tomara que finalmente... Mas é boa essa imagem que mostra como é que funciona na prática ali, né? Uhum. Tem um listão na parede, você vai lá e vê se o nome tá ou não tá, e passa ou não passa. Isso que eu falava, Chico. 34 pessoas, dá para o cara olhar um por um quem é. Sim. O controle é mais fácil, é bem fácil, né, Chico? 34, é um comboiozinho de nada, com um avião esperando na outra ponta. Está óbvio que não querem. Não querem que os brasileiros cruzem a fronteira. Como não querem que os civis palestinos se livrem das bombas, né? Sim. Olha só, a Márcia Cunha, nossa diretora, acabou de mandar uma mensagem de que o chanceler Eli Cohen, o ministro de Israel, portanto, afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, portanto, dia 8 de novembro, né?
Vocês lembram que a gente chegou a falar disso, né? Sim. Aqui também o senador Jacques Wagner chegou também a ventilar essa informação, mas isso não aconteceu, segundo ele, por fechamentos inesperados na fronteira. Não tinha Olha fechado só. ainda. Ele assegurou a Mauro Vieira, né, ao nosso ministro, que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã. Então, gente, realmente tudo indica que eles vão sair amanhã. Mais um dia que a gente fica... É uma informação da rede social do Ministério das Relações Exteriores, então, do nosso Itamaraty. A gente espera realmente A gente não tinha tido nenhuma informação via Itamaraty. Tinha o líder do governo no Senado, mas não tinha uma como essa. Autoridade brasileira, né, do governo federal. Espero que seja para valer. Que é uma longa agonia, né? Meu Deus do céu. É isso. Vamos chamar a Elô Vilela aqui para falar justamente sobre isso, gente, porque a informação é importantíssima. Estou aqui aberto agora o tweet Itamaraty Brasil, dizendo, né, que o Cohen justamente não tinha permitido antes por conta desses fechamentos inesperados na fronteira e que amanhã os brasileiros devem sair. Vamos ver, Elô, boa noite para você. A gente espera que sim, né? Boa noite, pessoal. Pois é, a gente espera que sim. Agora, gato escaldado, né? A gente sabe que só pode dar essa notícia na hora que eles puserem o pezinho do lado de lá, do lado do Egito, a caminho do avião brasileiro para voltarem aqui para o Brasil. Então, a gente está na torcida, obviamente, tem muita gente no Brasil na torcida, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando eles atravessarem, porque até o nome pode estar lá amanhã de manhã, mas tudo pode acontecer nessas situações, né? A situação é super tensa, super complicada, e a gente vai esperar eles cruzarem a fronteira para comemorar pelo menos essa vitória, né? Já que as derrotas se multiplicam lá na faixa de Gaza. Justamente. É uma pequena celebração nossa, né, do Brasil, mas o horror continua, né? Sai em 34, o horror continua para todos os palestinos, para todos os civis. Sem dúvida, e número que deve continuar aumentando, está aumentando a cada minuto, né, que a gente conversa aqui, esses números estão aumentando. Elô, eu queria falar também sobre a história do Flávio Dino, né, nosso ministro, respondendo a Benjamin Netanyahu, porque ontem a Polícia Federal prendeu 2 brasileiros, a gente falou sobre isso aqui, por um suposto planejamento de atentado terrorista. E aí, os 2 são de origem libanesa, segundo o que foi divulgado na imprensa, e eles seriam ligados ao grupo xiita Hezbollah. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele reagiu na rede social, no Twitter. Vamos ver o que ele disse? A gente tem aqui um trecho destacado. Os mandados cumpridos ontem sobre possível caso de terrorismo derivaram de decisões do Poder Judiciário do Brasil. Se indícios existem, é dever da Polícia Federal, dever em caixa alta, tá? É dever da Polícia Federal investigar para confirmar ou não as hipóteses investigativas. Apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. Tudo isso porque ontem o primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, divulgou uma nota e disse que o Mossad, que é a agência de serviço secreto israelense, ajudou a PF na operação, e isso antes de qualquer informação oficial, né, por parte do governo brasileiro. Então, um recado muito claro. Direto, a parte da mídia brasileira deu como certo, fez a ligação direta, sem aplicar sequer o suposto terrorista. Eu não vi em nenhum momento, nenhuma autoridade brasileira, nem Polícia Federal, nem Ministro da Justiça, ninguém no Brasil dizer que são terroristas do Hezbollah. Sim, autoridades não. O que a gente ouviu, né, foi que a Polícia Federal prendeu 2 caras suspeitos de terrorismo e que poderiam ter ligação com o Hezbollah. Sim, aí você junta isso. Aí isso é dado como verdadeiro. Aí você junta num pacote. Bolsonaro ao lado do embaixador de Israel no Brasil. Frase dos 2 associando o Brasil, o atual governo do Brasil, a apoio ao Hamas. Você junta isso, é um coquetel de fake news sem fim, né? O Daniel Zonchini, o embaixador de Israel, diz
que o Hezbollah tem apoio no Brasil. Não diz que apoio é, quer dizer, deixa sob suspeita até autoridades brasileiras. O Hezbollah tem apoio no Brasil. Diz essa asneira. Exatamente. E depois dessa notícia, depois da prisão dos dois. Mente que não é Israel a responsável por reter os brasileiros na faixa de Gaza. Depois, coloca Bolsonaro sentado ao seu lado no Congresso Nacional. Como é que está a visão que se tem desse cara aí em Brasília agora, hein? Olha, você veja que jogo nojento que foi feito, tudo de caso pensado. Não vai dizer que tem coincidência aí, porque não tem. E a gente já ontem se perguntava, tá estranha essa história dessa prisão, já falando de Hezbollah, já tentando colar o Hezbollah, terrorismo, Hamas, e criar um medo na população. Eu ouvi na rua hoje uma pessoa simples aqui de Brasília falando, nossa, você viu, prenderam 2 terroristas? Eu falei, calma lá, olha lá, o que você está falando, não é bem assim. Não, mas eu já fiquei morrendo de medo. É isso, bingo. É a necessidade de botar o medo na população para que todo mundo fala, nossa, Hezbollah e Hamas é um bando de terrorista. Esses árabes, né, a gente tem que tá com medo mesmo. Esse é o plano todo, gente. Por que eu digo isso? Porque o Estado de Israel faz esse retrato dos árabes há décadas, desumaniza, transforma todos em terroristas, porque aí na hora que ele vem e mata 10 mil, não tem uma grita como poderia haver se fossem 2 mil ucranianos, né? Então, é um trabalho bem feito e muito bem montado para se chegar onde se chegou. Agora, esse embaixador de Israel aqui no Brasil está fazendo algo muito perigoso, porque ele está descumprindo leis importantes que impedem representantes de governos estrangeiros se miscuírem na política nacional. Ele só poderia e só deveria tratar com o Ministério das Relações Exteriores, com os seus iguais, com os seus pares. Ele não tem nada que ficar sentado com o ex-presidente da República, candidato um dia, porque agora, graças a Deus, não vai poder, mas ali com os que o seguem. Ele está claramente fazendo política e isso é proibido. Agora, como disse o Rodrigo Viana ontem ou hoje de manhã, já não me recordo, isso é uma provocação. Sabe-se lá o que ele quer com isso. Será que ele quer que o governo brasileiro o expulse para criar uma confusão diplomática ainda maior e tornar a vida do presidente Lula ainda mais difícil? A gente não sabe, mas que ele está fazendo política, ele está fazendo política. Elô, a propósito, eu vou contar a história curtinha aqui. Fim de semana passado, eu estava com um filho adolescente, meu filho adora ver filme de terror. Eu vou escolher um filme aqui para a gente assistir hoje na televisão. Vamos ver aqui. Eu escolhi um filme, chama-se The Innocents. É um filme norueguês. É até muito bem feito, mas são Os Inocentes. Por que esse filme? De 2021. Hein? Este filme é a história de crianças de 7 a 12 anos. E uma dessas crianças, na Noruega, tem poderes mentais em que ele faz com que adultos assumam as posições que ele quer. Então, ele transforma um adulto em assassino de um menino de quem ele não gosta. E ele consegue, por irritação, matar até a própria mãe. Ele consegue fazer com que a mãe morra por força mental. Então, você assiste esse filme, é bem feito o filme, mas é curioso que esse filme mostra durante todo o tempo as crianças da Noruega, todas loirinhas de olhos azuis, e o menino que tem superpoderes, adivinha como é o menino? Eu vou até ver se eu acho o nome dele. O menino é um árabe, ou melhor, é um palestino, de 10, 11 anos. É o único diferente. E ele é a encarnação do perigo, do mal, da ameaça a todas as crianças pacíficas que tem ali. Então, ele é o alvo. E eu vi e conversei com meu filho, falei, você já viu que coisa interessante? Esse menino que é o malvado, que é o perigo, que ameaça a vida de todos, e que todo mundo vive em harmonia aqui, e ele é um estranho, todos são loirinhos, as meninas, os meninos. Ele é árabe, olha só.
Aí eu fui procurar o nome do menino, que eu estou vendo assim, vou achar aqui. O menino, o ator de 13 anos... norueguês? O filme é norueguês, chama The Innocents. O menino... É interessante você falar disso, Chico, porque hoje naquela Conferência da Paz que teve lá em Paris, onde o Celso Amorim fez uma declaração super forte, uma das declarações mais fortes da reunião inteira foi a de um presidente de uma organização norueguesa de defesa de refugiados, que fez uma declaração que ele mal conseguia respirar, falando na emergência, na urgência da situação que a gente... Esse aí mesmo, na urgência da situação que a gente está vivendo e que a diplomacia não pode esperar, que um cessar-fogo tem que ser agora, porque senão não vai ter saída. Ele fez uma declaração contundente, inflamada e desesperada por um cessar-fogo. O filme, o menino chama-se, o ator que faz o menino palestino, árabe, né? Mas eu fui pesquisar o nome, palestino mesmo, é Sam Ashraf. É um baita de um ator, de 13 anos, mas ele é a encarnação do mal. Este filme é de um diretor chamado Eskil Vogt, um norueguês, né? Agora, eu fui perguntar depois, conversando com meu filho, mas como é que você chegou a esse filme para sugerir que a gente visse? O filme é bem feito. Ele falou, olha pai, eu fui e pesquisei aqui no Google. Aí bateu na minha cabeça, os algoritmos trabalham para que você chegue a esse tipo de coisa. Os algoritmos não dormem, Chico. E os adolescentes que estão assistindo aquele filme olham e a mensagem está entrando na cabecinha, está vendo? Ó, aquele tipo de gente é que é o perigo. Quando ele encontra na vida real um sujeito bem nutrido, gordo, forte, não sei o quê, de olhos azuis, esse deve ser bom. Agora, quando ele encontra um negro, ou com cara de palestino, ou com cara de árabe, esse é um perigo. Esse é uma ameaça. E assim a polícia do nosso país trata os pobres e os negros. Agora, os algoritmos estão escolhendo isso. Quer dizer, nós estamos vivendo o que você disse no começo, então, Elô, essa estigmatização, né, de um povo. Totalmente, totalmente. E se você me permite voltar para a declaração do norueguês, né? Ele disse que recebeu hoje de manhã novos relatos vindos lá de Gaza que diziam que não temos água, não temos comida, não podemos aguentar mais um minuto sequer. Precisamos concordar que uma pausa de curta duração não é suficiente. Uma pausa de curta duração. Foi exatamente o que o governo dos Estados Unidos anunciou hoje, que Israel está disposto a fazer pausas de 3 horas nos bombardeios por dia. Para quê? Para sair horas, mais gente, para esvaziar mais. De 3 ou 4 horas. Vamos parar agora, dar um descanso aqui, daqui a pouco eles voltam a matar os civis. Você está numa área bombardeada, com escombro, você tem 4 horas para sair de sua família dali. Vê como somos generosos, né? Vê como somos a casa da bondade. Você tem 4 horas para beber água, comer uma coisinha ali, um pão. 4 horas depois começa tudo de novo. E você tem que sair, né? Falando dessa realidade, né, Elô, hoje você fez uma entrevista com familiares de moradores lá de Gaza, um rapaz que é brasileiro, filho de palestinos, que tem a família dele e da mulher dele também lá em Gaza, enfrentando, enfim, tudo isso que a gente está conversando, né, o medo da morte, o bombardeio, as dificuldades por falta de comida, água, não tem para onde ir, enfim, e também abrigando outras famílias dentro de suas casas, né, porque é um povo muito hospitaleiro, como relatou Elô aqui pra gente quando esteve na Cisjordânia. Conta pra gente como é que foi, Elô. Primeiro, na verdade, tem um vídeo, né? Vamos colocar o vídeo primeiro e aí depois a gente passa pra Elô. A última conversa que a minha esposa conseguiu com a irmã dela foi que, isso já faz 2 conversas, a gente tá vivo. É a única coisa que eles conseguem dizer, a gente tá vivo, a gente tá vivo. Mas já não tem, o alimento tá muito escasso, né? Já estão as 2 semanas bebendo água contaminada. Graças a Deus a minha família lá tinha uma determinada condição, né? Eles eram a maioria fazendeiros, então eles têm alguma coisa de alimento que está perdurando por enquanto, mas já está bem difícil. Mas a minha família, a parte de pai, fica em Deir el-Belah, que é a cidade que é mais próxima da faixa da cidade de Gaza, né? Ela
Pois é, tá no sul, né, de acordo com a divisão feita, né? Então, eles lá tem... Eles estão tentando sobreviver, né? Mas graças a Deus, né? A última eu tenho um primo lá com quem eu converso mais e ele tá sempre mandando mensagem quando consegue, né? Mensagem por texto, né? Porque a gente não consegue conversar conversar áudio, né? A não ser mensagem que a gente mande, né? E de tempos em tempos a gente consegue conversar, né? A gente sabe que tá difícil lá. Meus tios todos estão juntos numa única casa, a gente tem uma filosofia diferente da minha família, a gente prefere ficar todo mundo num único lugar, porque se morrer todo mundo de uma vez só. Não quer segregar, não quer deixar ninguém vivo. Se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto, que é melhor. Tem muitas famílias fazendo justamente o oposto, né, Salah? Tem famílias que estão justamente botando uma pessoa em cada casa, porque se morrer um, os outros sobrevivem. Cara, as pessoas terem que tomar essa decisão, né? Difícil. Mas é aquela coisa, né? Tem que pelo menos manter a linhagem, né? Manter um. Mas graças a Deus, minha família tem a gente aqui no Brasil para manter a linhagem. Manter as tradições, família, né? A história da família toda. Meu Deus, Elô, que difícil isso que ele falou. Colocar todas as pessoas da família no mesmo lugar porque não aguentariam a dor de ver os familiares morrendo, gente. É uma escolha cruel. E a família que escolhe para manter a linhagem espalhar também é de uma crueldade. Onde é que vai ver a bomba? Pode vir aqui, vem aqui. Elô, passa para você. Quem é que pode tomar uma decisão dessa? Tem que viver com uma decisão dessa. É absolutamente insuportável, né? Absolutamente insuportável. E o que eles estão aguentando lá é insuportável. E a urgência de uma solução também, né? A pergunta que a gente se faz cada dia que passa, cada minuto que passa é: quem vai parar Israel? Quem vai parar essa marcha da insanidade? Porque até agora a gente não viu ninguém parar, a gente viu uma proposta de fazer uma paradinha aqui, uma paradinha ali. Nada disso resolve. É acabar com esse bombardeio, acabar com esse genocídio de uma vez, botar um ponto final e fazer, como disse o Celso Amorim hoje, lá nessa reunião de Paris. Ele disse: é preciso, nesse momento de crise, criar uma nova conferência para discutir a formação de um Estado palestino, porque sem isso não vai haver solução jamais. Tem que ter os dois Estados. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Foi uma frase muito forte, muito corajosa e que vem já, eu acho, de um desgaste cada vez maior da diplomacia brasileira, de olhar para o que está acontecendo ali e não ver como resolver, e não ver os atores principais do mundo que poderiam ajudar a resolver, não resolverem nada. Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha estão realmente devendo ao mundo uma posição clara para acabar com esse genocídio. Elô, e eu estava vendo aqui, por acaso, eu nem entro muito no chat, estava vendo o chat aqui, algumas críticas, pelo tom que eu estava usando até na entrevista. A questão é o seguinte: a gente está envolvido com isso, com a informação. E somos humanos, a gente sente o drama das pessoas. Eu sinto o drama desses brasileiros. Você ainda mais do que eu, porque você esteve lá e viu como é bruta a luta desse povo nesse momento. Então a gente fica indignado. Eu acho muito bom você ter falado, Chico, que a gente é jornalista, mas que a gente é ser humano. Qualquer pessoa no planeta Terra hoje tem que estar tão revoltado, tão angustiado, tão triste e tão assim, sedento de uma solução como nós estamos, porque não é uma questão de ser jornalista, de ser de direita, de ser de esquerda, de ser de uma religião ou de outra. É impossível a gente olhar um genocídio e achar que tudo bem por um motivo ou por outro. Isso não pode acontecer, ponto. E esperar depois o que pode ser resultado de um julgamento. Ora, eu como cidadão, como ser humano, né, que busco ser civilizado, né, não é questão de querer. Eu não consigo não me indignar.
E como jornalista, se o meu discurso, se o meu relato para o meu leitor, para o meu ouvinte, para o telespectador, não for um relato de indignação, eu estou falseando o que eu sou. É impossível assistir impassível a isso que a gente está vendo. Nós estamos assistindo, talvez pela primeira vez na história, que a gente está com as imagens ao vivo 24 horas. Eu vejo muito Al Jazeera, que está com câmeras lá dentro de Gaza. A gente está assistindo, não pode ser genocídio, chamem do nome que for, a gente está assistindo o massacre de um povo indefeso, de crianças, de mulheres, de homens essa imagem, pacíficos, Chico, a céu aberto. Olha essa imagem que está na tela aí agora, sabe? Olha isso. É como se a gente assistisse... O que você vai dizer disso? É como se a gente assistisse... E essa marcha é diária, todo dia, né? Essa leva... Eu estaria igualmente indignado se há 85 anos a televisão estivesse mostrando a Noite dos Cristais, né? Kristallnacht, o ataque dos nazistas contra o povo judeu, indefeso. Quer dizer, isso me provoca indignação, porque eu faço parte da humanidade. É insuportável. E não tem o que dizer. Eu não tenho como dourar essa pílula, sabe? Não tem. Eu não tenho como ter um discurso civilizado e manso. Não consigo. Sinto muito. Não consigo. E falando justamente desses ataques que estão acontecendo diariamente, que a gente está presenciando minuto a minuto, e a gente vê essas imagens, a gente fica estarrecido, indignado. Teve uma mesquita hoje no sul de Gaza, onde os brasileiros aguardam o resgate, que foi atacada pelo exército de Israel. Quer dizer, eles correm risco a qualquer momento disso acontecer. A gente tem esse vídeo já separado, gente, para a gente poder colocar aqui. Olha aí, explodiu já. Aí. Exato. E em Jenin... É uma explosão horrorosa. Na Cisjordânia também, que a Elô esteve lá, a gente falou sobre isso, num campo de refugiados, na Cisjordânia. O exército de Israel disparou contra civis, incluindo médicos e jornalistas, gente. Também temos imagens disso, está passando aqui agora. Olha lá. Disparando contra civis. A gente tem ali o colete de imprensa, o áudio, a gente ouve os disparos. Né? Aí. E a imprensa está identificada, né? Não dá nem para dizer que, assim como a imprensa, assim como as pessoas que estão lá para fazer ajuda humanitária, todas essas pessoas estão identificadas, mas não querem saber, né, Lu? Isso é na Cisjordânia, isso não é na faixa de Gaza. 14 mortos no campo de refugiados de Jenin. Onde não está o Hamas, né? Onde não está o Hamas. Sim. Então não há desculpa para isso. Como é o nome disso? Não me importa qual seja o nome. Ah, não, isso não é genocídio. Seja o que você quiser chamar disso. Isso é uma violência contra mim, contra você, contra o ser humano. Isso é inadmissível. Cada um que está tomando um tiro ali, né, pode ser um pai cujo filho vai ficar órfão. Filho, cadê papai? Morreu lá. Pode ser um filho que a mãe vai dizer, meu filho saiu e não volta. E a gente vai ter um julgamento disso tudo daqui a 20, 30 anos. E talvez seja. E talvez não. Não é? Em Nova York, inclusive, falando... As arbitrariedades se multiplicam, né? Porque tem gente... A polícia de Israel está indo de casa em casa em Jerusalém, em casas de muçulmanos, pegando as pessoas e levando preso por causa de postagens na internet. Isso é algo que os palestinos já tinham me relatado na Cisjordânia, me pediam para pagar todas as mensagens que a gente trocava, porque eles morrem de medo que o que eles colocam na internet seja motivo para prisão. Realmente inacreditável. É inacreditável. E a gente tem assistido a protestos em Nova York, estudantes também, secundaristas foram para as ruas para pedir cessar-fogo imediato. A gente está vendo aí as imagens. É bom, é importante que as pessoas, né, vão realmente para as ruas. Foram, inclusive, amigos seus, né, Lô, que mandaram. É o único recurso que tem, né? Povo na rua para forçar as autoridades, os governos a tomarem... Porque a justiça é lenta. A comunidade europeia, né? Quem sabe, com manifestações sem limite lá, comece a haver algum discurso mais sensível. Mas eu não tenho esperança. Não, fica difícil, né? Você ter
Espera-se que na diplomacia, na ONU, nada resolve, nada... Nada... Não, nenhuma resposta aquela suficiente. conversa toda, né, em Paris, num lugar lindo, maravilhoso, cheio de candelabro, 400 crianças morrendo todo dia, não dá. Essa marcha aí em Nova York é de secundaristas, mas foi um dia de protesto, foi um dia de walkout, como eles dizem. É um dia de sair da escola, de sair do trabalho para protestar e pedir o cessar-fogo. Teve mais de 100 assessores parlamentares do Congresso dos Estados Unidos que ocuparam as escadarias do Congresso também para pedir um cessar-fogo. Se os chefes deles, que são os deputados, não pedem, os funcionários do Congresso foram lá pedir. Não deixaram por menos, não. É isso, Elô. Obrigada por hoje, querida. Até amanhã. Bom descanso para você. Boa noite, Elô. Até amanhã, pessoal. Boa noite, paz. Boa noite. A gente vai falar também, voltar a falar, na verdade, né, sobre o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshine. Além de palpitar sobre a ação da PF para prender os suspeitos, chicos, de terrorismo, né, ligados ao terrorismo, depois foi o que se disse do Hezbollah, do grupo xiita Hezbollah, ele participou de um encontro ontem na Câmara com Bolsonaro. A gente falou também sobre isso hoje de manhã, ontem. Ele foi mostrar vídeos do Hamas e aí essa história não pegou muito bem para ele, porque a Daniela Lima, jornalista da Globo News, disse, né, que diplomatas e auxiliares do presidente Lula definiram essas ações do Zonshine como uma rota absolutamente equivocada. É o mínimo, né? Essa ordem no governo... Foram educados até, né? Foram, Chico. Essa ordem no governo é de não responder com o fígado emocionalmente, mas é difícil, né? Vamos combinar que é esperar, difícil. Porque, imagina também, se vem uma expulsão dele ontem ou hoje, você ainda com reféns lá dentro... E outra, a diplomacia trabalha com outro tempo, né? Outra, não é a nossa opinião. Outro tempo e outra linguagem, né? Outra linguagem. Não é a nossa opinião aqui que eu quero resolver a guerra agora. Eu não aguento mais. Por exemplo, a diplomacia não pode entrar na minha retórica, é outra parada. Chico, eu não poderia ser diplomata, de jeito nenhum. Sim. Porque você tem que ter a fala mansa, você não pode demonstrar o que você está sentindo, você tem que ser... Exatamente. Um bom diplomata é aquele cara que consegue ouvir um insulto. Olha, do tamanho gente, de um bombardeio bonde, ao vivo acontecendo. Olha lá e as imagens. E responder com uma gentileza. Eu não consigo ver isso, sabe? E eu disse aqui no começo, né, que por trás disso tudo há interesses econômicos pesadíssimos. Não é? Isso agora, com o clamor internacional contra o massacre dos palestinos, né, isso coloca em risco a reeleição de Biden. Isso fortalece a candidatura de Trump. Se o Trump ganhar, piora, fica pior ainda. Agora, há um candidato correndo por fora. É um independente, é o Robert Kennedy Jr. Olha o que ele disse aqui, está reproduzido no blog do Noblar, do Ricardo Noblar, olha só. Palavras de Robert Kennedy Jr., candidato independente à presidência dos Estados Unidos, filho do senador Bob Kennedy. Israel é nossa fortaleza. É quase como ter um porta-aviões no Oriente Médio. Porta-aviões dos Estados Unidos. Se Israel desaparecer, os BRICS vão controlar 90% do petróleo do mundo. Isto seria uma catástrofe para os nossos interesses, para os interesses dos Estados Unidos. Maldita franqueza, hein? Robert Kennedy Jr. Guga Noblar está entre nós. Aí, tô lendo seu pai aqui, viu, Guga? Boa, Guga. Pois é. Vocês viram, né? O cara colocou a digital aí dos americanos no meio dessa história e o interesse, obviamente, é sempre econômico, né? Agora, Guga, essa história do embaixador com Bolsonaro, né? Inclusive o Guilherme Amado falou sobre isso, disse que a reunião deles dois, né, não passou em branco no Itamaraty. Como é que... Conta um pouco sobre esse embaixador também, o que você soube sobre ele, porque realmente parece que pegou mal, né? Vamos dizer assim,
Bom, gente, que bom, né, que pegou mal. Tem que ser feito alguma coisa. Quem manda o filme aí, né? O Daniel Zonshine. Ele que programou essa reunião, a cascata, pelo menos a desculpa agora, tanto dele quanto do Bolsonaro, é a de que o Bolsonaro não teria sido convidado. O Bolsonaro apareceu no Congresso Nacional no mesmo momento em que o embaixador estaria ali, e aí sim teria sido convidado para participar da reunião, onde seriam apresentadas as imagens exclusivas dos ataques do Hamas. Portanto, dizem que foi por acaso. Agora, se aparece Jair Bolsonaro numa reunião do embaixador para discutir um assunto tão delicado com parlamentares do Brasil eleitos atualmente, é claro que não faz sentido ele convidar ou ele aceitar a presença de Jair Bolsonaro, mesmo que tenha sido essa coincidência toda, que ele coincidência, teria que ter dito não para Jair Bolsonaro. Eu também acho, eu acho uma coincidência, né, aquela que é o universo conspirando demais. Mas mesmo que tenha sido, Chico, ele não poderia admitir o Bolsonaro na reunião. Ou só porque o Bolsonaro está no Congresso, ele vai chamar para a mesma reunião com parlamentares do Brasil. Vem aqui e senta do meu lado. Pô, gente. Aí não dá, Acho que tinha até plaquinha lá na frente. Pá, que a casa é esse? Gente, e o convite pessoal é intransferível, né? Olha, hoje o meu amigo Guedinho, Otávio Guedes, na Globo News, ele andou conversando com várias lideranças da comunidade israelense para descobrir, afinal, quem é esse embaixador. E surpresa, o Zonshine ou Zonshine, seja lá o que for, né, esse aí disse que ele não foi escolhido embaixador pelo Netanyahu, que foi anterior ao Netanyahu, que ele foi escolhido para ser embaixador. Né? E que o que ele estaria fazendo agora seria um jogo com Bolsonaro para cair nas graças de Netanyahu, para dizer assim, tá vendo como é que eu ajo bem lá no Brasil? Trato bem o seu amigo. Querendo agradar para repercutir. Isso é uma coisa que o Guedinho levantou, né? Ele pode estar querendo, com esse gesto, agradar o Netanyahu, hein? Faz sentido, faz sentido. Ele assumiu a embaixada aqui, né, de Israel aqui no Brasil em agosto de 2021. E ele, é claro, que é um diplomata de carreira de Israel, que, portanto, chegou ali por conta da carreira dele e por ligações com algumas pessoas do governo, também do Benjamin Netanyahu. Ele é ligado, sim, também. Ele faz parte do governo do Benjamin Netanyahu. E faz sentido ele estar tentando agradar o Netanyahu, porque o Netanyahu é um aliado, sim, do Jair Bolsonaro. A gente sabe que as extremas direitas se uniram. O Jair Bolsonaro era alguém bem submisso até às narrativas de Israel, então é claro que o Jair Bolsonaro caiu na graça do Bibi, do Benjamin Netanyahu. Faz todo sentido aí essa observação do Guedinho, pode ser, sim, uma maneira de politicamente demonstrar pro Bibi que ele está ali, às vezes, para agradar também os interesses políticos do Netanyahu. Eu creio que ele se tornou embaixador, foi cuidar de uma embaixada, não indicado pelo Netanyahu, mas por um governo anterior. Sim. E depois veio dar na Embaixada do Brasil. Que o embaixador que era ligado ao Netanyahu, hoje é o secretário dele, secretário de governo dele lá em Israel. Sabe? Esse era o grande... E consequência desse encontro, né, a máquina da fake news bolsonarista está pregando assim para as redes que foi o Bolsonaro tentando faturar em cima da reunião de ontem, que é o Bolsonaro responsável por tirar os 34 brasileiros da faixa de Gaza. Então, eles vão jogar essa cascata, Guga, como digitais. você gosta de falar, foi o Bolsonaro. Que claro, conseguiu trazer... Já tá tendo isso aí, Chico. Os caras Essa daí é a cascata. É a próxima cascata. A próxima cascata é dizer, tá vendo? Depois do Bolsonaro... Porém, o Mauro Vieira, o nosso representante de fato, ele falou hoje que tem a garantia de que amanhã, sim, os brasileiros vão cruzar a fronteira de Rafah, que Israel se comprometeu hoje a, de fato, liberar os brasileiros e que Israel tem justificado essa demora por conta da fronteira ter sido fechada. E, de fato, a fronteira foi fechada. Ela estava programada para ficar aberta por mais tempo, ontem e anteontem, e acabou fechada num período de tempo mais curto por conta, um dos motivos foi a passagem de gente do Hamas que estavam usando ambulâncias
para cruzar a fronteira de Rafah, e o Egito não quer o Hamas dentro do seu território, isso é um fato. Então, isso aconteceu, mas a demora tem a ver também com uma letargia, obviamente, de Israel, e tem a ver também com a fronteira ter sido fechada. Vamos ver, se passar de amanhã, não vai sobrar mais desculpa para ninguém, né? Tem que ser amanhã. Amanhã é o prazo final com o comprometimento do chanceler de Israel. O Egito teme a entrada assim, de guerrilheiros do Hamas no seu território, porque o Hamas tinha ligação com o Estado Islâmico, né? Que é adversário, é inimigo político do governo do Egito. Né? Eles são os inimigos do Egito, o Estado Islâmico, e são aliados do Hamas. Mas 34 brasileiros, velho, passam um por um e você confere. Confere cada um para ver o RG. Longe, aqui, pronto. Passou, resolveu. E com o avião encostado lá, Chico. Não é uma coisa, vamos tentar um voo comercial, sabe? Inclusive, parece que aqui já está repercutindo bastante isso, está nos trending topics aqui do Twitter, as pessoas falam Lula vai resgatar os brasileiros e tudo mais. Então, nas redes sociais está bombando bastante essa história. Porque virou uma guerra, de quem... Olha, tem um Twitter, ou agora é X, né? É o X. Não sei nem como é que Hoje se eu ouvi chama. alguém falar Twitter. Tem um Twitter aqui da presidenta do PT, da Gleisi Hoffmann, e que eu vou ler aqui. Sobre a história do embaixador de Israel. Olha aqui, mais uma vez o embaixador de Israel no Brasil intrometeu-se indevidamente na política interna do nosso país, no ato público com o inelegível Jair Bolsonaro, realizado em pleno Congresso Nacional. É totalmente condenável a manipulação que fazem de um conflito em que a atuação da diplomacia do Brasil, orientada pelo presidente Lula, atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos no conflito, a começar por Israel. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador de Israel é mais repugnante ainda, porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros mantidos sob cerco e ameaça no massacre militar na região da faixa de Gaza. E para terminar, o Brasil não admite que questionem nossa soberania. Essa é a lição que o embaixador de Israel não entendeu. O tempo da subserviência acabou junto com o mandato de Jair Bolsonaro, que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos. Lembra disso? E fez do Brasil um pária entre as nações. Foi o que disse o Flávio Dino diz também, Gleisi Hoffmann, ela está coberta de razão. Tudo aí. Dino disse nessa mesma linha. Aqui nas redes sociais, no X, né, no Twitter, os bolsonaristas, a extrema-direita está levantando um obrigado Bolsonaro, atribuindo a Bolsonaro a volta dos brasileiros. Coisa, né? Não, como se o cara tivesse o Itamaraty, como se o cara tivesse o avião presidencial que vai trazer as pessoas. Que já está lá, Já que ele perdeu a reforma tributária ontem, agora eu vou pegar a carona em qualquer convenhamos, os caras são ousados. É a mesma coisa. Eles disseram que o Bolsonaro fez a transposição do São Francisco. Agora o Bolsonaro trouxe. Mas eu vou te dizer: inventam o que quiserem, se o Bolsonaro conseguisse tirar os brasileiros da área do conflito ou acabar com o conflito, eu ia bater palma para ele, dizer que bom. Só que é difícil, como ex-presidente, fazer alguma coisa, assinar algum documento. Como presidente, menos ainda. Né? Pelo amor de Deus. Em quinto lugar na trend é justamente Lula resgatou os brasileiros. Mas enquanto isso, a extrema-direita, enfim, né, usando as redes sociais. Os caras vão tentar faturar, mas eles vivem disso, né? Vivem da mentira. A Gleisi diz ali, orientada pelo presidente Lula, a diplomacia brasileira atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos. É impossível. Quem votou contra o Brasil? Quem votou contra a resolução do Brasil? Os Estados Unidos. Então você entra aí no Twitter e ponha na busca Robert Kennedy Jr., que vai dizer para você o que é que está por trás disso. Israel não é mais do que um porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio, no meio do poder árabe do petróleo, no meio de toda a região. É uma fortaleza militar que quer impedir, ele diz com todas as letras, quer impedir que os BRICS, né, contribuam para acabar com a hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial. Os chineses estão trabalhando
com isso há muito tempo. Exatamente. Então você ter Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora mais uma dezena de países, inclusive o Irã, né, obriga os Estados Unidos a agirem, a contribuir com uma guerra, com um massacre, como você está vendo aí. Guga, querido, muito obrigada. Um beijo, até amanhã. Boa noite, galera. Boa noite. Até amanhã. Obrigado, Guga. Até amanhã, querido. A gente vai chamar aqui para você, claro, que está nos assistindo, para um convite bastante especial e para todos nós aqui do ICL, que é o primeiro filme original do ICL. A gente vai, para comemorar, organizar um debate ao vivo, aberto, com trechos, inclusive, desse novo documentário, que é o De Quanta Terra Precisa o Homem, que você está vendo aí na sua tela, que conta justamente a história do MST, essa verdade que as elites fazem questão de esconder. Esse encontro vai contar também com a participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, com a Laura Sabino, youtuber, militante do MST, e com o nosso Eduardo Moreira, para mediar essa conversa. Então, anota aí, dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. Dia 12 de novembro, que vai ser no domingo. Então, não perde, garante seu lugar em icl.com.br/N2. E agora você fica com o Sinapse ICL, com a Roberta Garcia, César Calejão, e nós vamos embora. E vamos embora. Olha, hoje tem Daniel Munduruku, hein, gente? A gente Coisa continua boa. na paz. Que não caia nenhuma Vamos bomba tentar, por aqui. vamos tentar. Sempre. Vamos nessa. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.